e a gente guarda esse depoimento seu, entendeu? Vai servir para o nosso projeto do livro. Então, eu tenho algumas dúvidas do projeto livre, eu não estou te vendo por quê, se eu estou com tudo ligado. Espera um pouquinho só, deixa eu ver o que está vendo. Pode ser que eu desliguei a câmera e não vi. Espera só um pouquinho, deixa eu ver aqui no Zoom. Espera um pouquinho. Agora eu estou te vendo. Ok. Emílio, eu não participei até o final da reunião. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Faça. Você disse para mim depois que a gente ia dividir o livro por partes, talvez, da ética, da responsabilidade. Ficou já pensado nisso? São os capítulos? Como é que seria? Eu propus o seguinte, veja bem, como você tem 2.000 pessoas no Facebook, eu pensei em pedir contribuição dos que quiserem escrever para o livro, centrando em coisas como a questão do compromisso social, a questão da ética, quer dizer, a questão da aprendizagem experiencial, quer dizer, é um conjunto de coisas que não são muitas, seriam 5. Lembrei daquele vídeo teu com o Rodrigues, que ele fala muito da ética, né? Da cidadania, porque isso facilita que as pessoas desenvolvam, entendeu? O que eu vou fazer? Eu vou te entrevistar, porque eu tinha pensado, só para acabar, um minuto. Eu tinha pensado também que eu fiquei muito na dúvida, como escolher, quem escolher, né? Deixa eu te falar, vai ter que ser meio anárquico, porque eu vejo o seguinte, o que está acontecendo? Eu mandei uma mensagem para uma pessoa querida, que é a Solange Melo Bastos, e ela falou, meu interesse pela festa do CAP acabou, aquela onda capiana, agora tenho meus amigos da época, os que já têm participação. As pessoas estão vivendo uma fase, depois da pandemia, do pandemônio, as pessoas estão muito voltadas para dentro ainda, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter poucas pessoas, sermos assertivos. Eu vejo 2 possibilidades. Uma, mas para isso está faltando entusiasmo, seria a gente ter uma forja eletrônica, uma vez por mês, em que a gente faça uma reunião Zoom, ou seja, olha, a forja se reúne daqui até a conclusão do livro, uma vez por mês, por Zoom. Então, quem quiser atualizar notícias, vai ter uma vez por mês um canal, que é o canal oral, direto aqui, a gente grava, entendeu? Para ir juntando comentários, o projeto da baleia lá da Thaís, o livro do Memocap, o que tiver para ser colocado, a gente vai trazendo. Você sabe o que eu tinha pensado? Eu falei assim, eu pensei, como eu vou escolher as pessoas? E me veio à cabeça assim, vou fazer um sorteio, porque senão você só chama os famosos, né? Mas esquece isso, eu te falar, até os famosos... Eu também não quero. Por exemplo, olha só, eu mandei mensagem, só para você ver hoje, eu mandei mensagem. Denise Cabral, esteve na reunião com a gente quase 10 anos atrás, nem respondeu. José Agradel, nem respondeu. Ricardo Vilas, nem respondeu. As pessoas estão muito sobrecarregadas, Miriam, e a gente não vai poder ir muito longe. O que eu pensei? Por exemplo, vamos pegar, na realidade, eu represento uma época anterior à sua, depois tem a Sheila Mar, depois tem você, e vamos dizer até quase a direção atual. Se a gente pegar essas 3 fases, né? Vamos dizer assim, o CAP que vai de 48, vou colocar, a grosso modo, até 70. Tem uma transição da ditadura, que é de 70, pode-se dizer aí a 75, que eu não sei bem quem poderia falar, e tem o CAP pós-ditadura, né? Por exemplo, aquele Hugo falou da Nádia do Couto e Vale, que foi expulsa porque picharam o CAP de vermelho, e aí ela viu 2 caras pintados de vermelho, um surfista e outro cara, que não tinha nada a ver com a pichação, prendeu os caras, e o pessoal invadiu a sala delas, esvaziou os pneus, botou ela fora do colégio. Mas isso já deve ser, que aquele colega é de 89, década de 90. Acho que depois da Nádia entrou a Sheila Mar, se eu não me engano, que é uma pessoa marcante, ela tem muito fundamento. Não, a né? Sheila Mar nunca foi diretora, quem foi a Lourdinha, uma Pois professora... ela foi primeira-ministra, coisa assim, ela tem a febre dos alunos, ela tem Sim. grupo, ela tem história, entendeu? Então, do ponto de vista de referência, o que eu quero dizer é que a gente teria mais ou menos 1948, fundação, até 89,
que, na verdade, a década mais expressiva é de 60 a 70, mas você tem o Afrânio, tem aquele Alfredo, que é de 53, eu creio, 59, tem pessoas anteriores que a gente pode procurar. O problema é que essas pessoas estão indo embora. Por exemplo, Ana Maria Martins foi irmã do Franklin, Academia Brasileira de Letras. A gente teria que, talvez, nomear pessoas, convidar para entrevista, entende? Se eu convidar 3, talvez venha uma. Então, a gente pode marcar, se a gente tiver uma periodicidade Zoom, por exemplo, seja quinzenal ou até mensal, a gente convida e vai gravando os depoimentos. Porque Tá depois bom. eu tenho de onde extrair Mas material. você acha que não deve pedir um texto de 3, 4 Não, a laudas? gente pode até pedir, podemos até pedir, mas eu acho que até para fazer o texto, você tem que criar uma movimentação que anime as pessoas, entende? Porque se eu colocar, mandem texto de 3 laudas, olha o que vai acontecer. E você tiver, sei lá, 100 pessoas mandando, tem um livro de 300 páginas, beleza. Mas fica completamente... Podem falar coisas redundantes, 3 falam a mesma É, coisa, entendeu? Eu acho que aqui tem que ser uma pescaria guiada, Miriam. Eu queria ouvir mas a mais. pescaria guiada você é isso. Aí eu me pergunto, e se a gente escolhesse algumas pessoas das décadas, e cada década 3 pessoas falariam? Está ótimo, eu acho bom. A gente pode até preparar isso para Cadê? uma A Dani reunião está aí? com calma. A Daniela Ah, está aí. Mas hum, está sendo gravado quem está colocando aqui. Mas eu queria ainda, hum, o que você me perguntou, eu queria te entrevistar como se fosse assim, Miriam, eu te conheci na festa 60 anos do CAP, você tinha um sonho do Rio de Janeiro através da história do CAP, o é, intercruzamento. Eu te ouvindo, porque você hum, já tinha um projeto, quando a gente uhum, pensava alguma coisa, e a única coisa que ficou desta fusão foi o nome Capianos de sempre, na verdade, né? é, Porque isso aí nos reúne os vivos e os ausentes, que eu acho hum, importante, porque, por exemplo, não pode deixar de falar de Paulo Henrique Amorim, não pode deixar de falar de Gilberto Velho, não pode deixar de falar de Alfredo Sirquis, entendeu? Quer dizer, tem uhum, pessoas que marcaram, foram marcadas pelo colégio também, o Zé Rodrigues, entendeu? Então, é. a gente tem que ter um trabalho das pessoas que estão vivas, tem que ter um trabalho dos ausentes, né? E ver, aí não vai ter um grupo grande de pessoas, como se recolhe material, né? Agora, eu entendo que você tinha um projeto lá atrás, que nós empurramos para 70, não saiu, estamos É. já no 75, veio a Covid, nos atropelou, também não saiu. Agora, eu acho que tu e eu temos como compromisso fechar para a data dos 80, que é 2028. Ai, não, eu queria fazer Até esse livro antes. no máximo até o final do ano. Não, para mim está ótimo. Não, eu Eu coloquei quero, os... eu quero Não, objetivar mesmo. eu tô, vamos juntos. Agora, Vamos. veja, o que falta, por exemplo, o meu recorte, como é que eu posso dizer assim? Suponha que a história do Cap seja um elefante, entendeu? Então, vamos dizer assim, tem 4 patas, tem a cauda, tem as orelhas, tem a trompa, etc. O que que acontece? Eu posso dar um depoimento, por exemplo, de uma das patas, porque a minha faixa de vivência são 6 anos do colégio. Claro que eu tenho uma coisa de qualidade, que é o Grêmio, que eu Uhum, participei, fui ativo, posso contar essa história, e é muito interessante, é uma coisa de destaque do colégio, né? uhum, No entanto, você tem coisas didáticas, por exemplo, por exemplo, eu quando entrei no colégio, se colocava a matemática experimental, né? Que tinha uma dinâmica diferente de ensino, né? É, essas coisas são importantes, porque do ponto de vista pedagógico, eu não sei aonde está essa memória, nem quem poderia resgatá-la, né? Já uhum, houve até quem tivesse sugerido a gente fazer um museu dos trabalhos do Colégio de Aplicação. Eu, uhum, capaz de achar um outro trabalho de história. A professora ela me deu um trabalho interessante que os alunos delas tinham feito com barquinhos uhum. das viagens de Portugal, um monte de coisa. Mas são raridades. Mas eu acho que a gente é tanta informação que a gente pode se perder. É por isso que eu queria centrar no que tu pensaste, o seguinte: como é que você quer marcar a história do colégio de aplicação num paralelo com o Rio de Janeiro? Tá? Então, vou dar assim um exemplo. Movimento ecológico. Qual a importância do CAP no movimento verde? Um exemplo. Tá? Então, você tem pessoas que foram presas políticas, exilaram, tiveram no exterior, na Alemanha, na Holanda,
e trouxeram, depois da anistia em 79, a onda verde, né? Quer dizer, aí não é Capiano, mas o Gabeira, é amigo do Sequis, que é amigo do Mink, etc. Então, você tem a questão ecológica. É uma marca importante do colégio, tá? Não sei se você está captando. Você tem a parte da influência das artes, né? Você acompanhou outras gerações. A fase minha era o Momento 4, os festivais da canção e o trabalho do Rodrigues, que realmente é eu acho que é muito significativo, né? Nos esportes, o que nós tivemos importante nos esportes? Tem alguns campeões, a Sheila Marques tem o Peninha, que é um campeão de basquete, na minha turma teve o Érico, mas não teve, fora isso, que eu saiba, na parte esportiva, muitas coisas. Na musicalidade, por exemplo, a Astrud Gilberto, que era daquele conjunto do Mendes, que tocava bossa nova em Nova York, ela foi do Colégio de Aplicação, já faleceu, creio, Astrid Gilberto, né? Sei quem E é. era uma pessoa da bossa nova, né? Uhum. Na área política, teve 3 ministros, né? O Franklin, o Sérgio Rezende, o próprio Mink, isso aí pode ser citado. Eu acho que na área da antropologia, o trabalho do Museu Nacional, o Zé Sérgio, poderia nos abrilhantar com um trabalho que eu não conheço, o que o Gilberto Velho fez lá. Eu lembro, sim, de uma das últimas palestras dele no Colégio de Aplicação, ainda no Grêmio, que me marcou muito, que era sobre o comportamento desviante, né? Então, ele fala o seguinte, é o Boston Angeli, né? Ele disse que fez um trabalho no Barão da Ribeiro 200, em que tudo que acontecia era a louca do 8º andar. Um belo dia morre a louca do 8º andar e não deu uma semana, os moradores escolheram um velho gagá do 9º andar para substituir o pinico da louca do 8º andar, entendeu? Sim, Então, ele sim. fala assim, tem sempre o cu de Creusa ou a bosta angelica. Quer dizer, a sociedade precisa organizar uma lixeira e isso ficou evidentemente agora, nesse período, né, de 2018 para cá, com essas divisões, em que uns botam a merda no PT, outros botam no outro lado. Mas uma necessidade. E claro que a direita, mais habilmente, tem essa capacidade. Mas é interessante porque, como no budismo, um dos princípios é da equanimidade, você não pode, mesmo que a pessoa tenha 999% de maldade, você tem que reconhecer o 0,1% que aquela pessoa tem de maldade, você tem que ver os dois polos, o negativo e o positivo, sempre, até para reequilibrar. É interessante, porque no comportamento desviante, quem está errado é 100% errado, não tem nada de certo, entendeu? As pessoas perdem a capacidade discriminativa, a coisa fica a nível de ruptura, né? O que mais que eu posso te dizer? Na área de jornalismo, eu acho que tem muita coisa. O Bom Cid, agora, que é jornalista, está lá na BI, de fato, deve ter muita coisa para contar dentro assim, do trabalho. Né? O André Trigueiros também foi aluno O André, da Capiano. Unicologia, claro, o André Trigueiros. Alguém É, até passou, aquele Hugo ficou de mandar o contato dele. Eu acho que tu tem, você quis colocar em reunião. Mas o André é muito ocupado também, né? Difícil assim de contato. Eu já é. mandei algumas mensagens para ele. Ah, eu Agora, também. veja o que eu acho que a gente pode fazer. O que eu posso oferecer, Miriam? Se você está com pique para fazer logo, eu topo entrar logo. Não tem nenhum Eu acho problema. que tem que entrar logo. Mas aí a Mas gente tem uma dinâmica. eu ainda não consegui fechar com você dos papel e lápis aqui, para a gente pensar como que nós vamos abordar essas pessoas, que você trouxe uma ideia que eu acho assim, incrível. Não é disciplinar apenas, mas quando você fala antropologia, o que nós tivemos na geografia, na história, na matemática, nas ciências sociais, né? Eu não sei se a gente vai segmentar tanto, ou então deixar que as pessoas fiquem também mais à vontade e perguntar quem foi esse Capiano da década, né, de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70, de 70 a 80. E o que o CAP contribuiu para a vida dele, né, quem ele é hoje em dia. Não sei se isso como se ele estivesse fazendo uma linha
né? De Deixa qual é o meu retorno temor, ao Miriam. Vou banco dizer da qual é o meu escola. temor. Eu não tenho história, eu não sei se você participou do mural. O mural do CAP 70, segundo a Mônica, que não pôde estar hoje, tem 2.000 pessoas ligadas lá. É. Só que eu não tenho uma inserção regular, entendeu? Quer dizer, eu não convivo, não estou sempre presente. Lá, o que a gente pode fazer seria, eu pensei assim, primeiro, a gente reeditar para o projeto do livro a forja eletrônica. O que quer dizer isso? Nós vamos fazer um número extra da forja, que é forjando o livro Memórias do Colégio de Aplicação, 75, 80 anos, coloca uma data. Vamos botar Memórias do CAP, 75 anos. Perfeito, tá. Então, o que a gente pode fazer como comissão organizadora, e foi isso que a gente tentou até na última reunião, seria colocar, bom, se uma pessoa quer escrever um texto, que perguntas vai ser feita a essa pessoa, tá? Então, essa pessoa vai se identificar, ela tem uma profissão, tem uma área de atuação social, né? E ela vai dizer o que despertou nela no CAP para essa área que ela atua atualmente. Por exemplo, está lá no projeto da biologia marítima ou das baleias, né? Ah, houve uma palestra do Cirquis no colégio, isso, entendeu? Para você fazer o link. A Como Thaís, né? Você estava falando da a Thaís. Thaís, isso. Como a partir do projeto de uma semente, aquilo se desenvolveu, né? Foi adiante. Por exemplo, uma pessoa que é um destaque maravilhoso, foi o que nós perdemos agora, o querido Sérgio Flaxman, porque o Flaxman criou uma profissão que é de tradutor. Ele esculpiu uma profissão apenas com os cursos de línguas do Colégio de Aplicação. Ele traduziu Shakespeare, traduziu um monte de gente com inglês, com francês, com as línguas que ele estudou no Colégio de Aplicação. Não havia profissão de tradutor como tem hoje, entendeu? Ou seja, ele nem fez vestibular para ser tradutor. A bagagem de línguas do Colégio de Aplicação permitiu o interesse pela leitura e que ele ganhasse a vida assim, foi de uma coisa para outra. Então, você vê, isso é um destaque, porque um aluno, na verdade, praticamente, que não é que cria uma profissão, mas ele faz um suco profissional onde não existia nada. Quer dizer, não existia enfim, não sei por que razão, eu imagino que certos livros foram traduzidos na década de 50, muito antes do Sérgio Flaxman, mas os grandes, ele participou de dezenas, entende? Então, eu acho, quer dizer, que aqui cabe uma coisa que você falou, eu não temeria falar das estrelas capianas, não, entendeu? Não tem menor preconceito com Não, isso. Não, eu não. Eu não tá. tenho a menor vaidade. Veja, a pessoa se destacou, ela tem mérito, esse mérito individual é coletivo, ninguém emerge no seu brilho apenas com a luz própria, ou porque às vezes tem que estar escuro perto para a luz do outro brilhar mais também. Então, tudo é contraste, entende? Quer dizer, eu acho que, para mim, quando a gente vê a decadência que o colégio ficou de estrangulamento, né? Assim como agora o corte verbo da universidade, eu pensei, por exemplo, Miriam, fazer como médico a história da Faculdade de Medicina Nacional nos 100 anos da UFRJ. Dizer que Ivo Pitangui é filho da medicina, da UFRJ. Por quê? Porque as pessoas dão valores a certas figuras estelares, mas esquecem que elas sentaram em escolas públicas, né, gratuitas, e que ali fizeram a sua formação, que depois é até rentável, né, e sucesso. Então, uma das coisas que eu sempre falo com a Mônica é que gratidão rima com gratuidade. Quer dizer, nós tivemos a gratuidade de uma educação pública, nós temos que retornar à gratidão com a nobreza do trabalho que foi sucedido a partir do colégio de aplicação, entendeu? Então, eu não consigo, por exemplo, pegar na minha área médica todos os médicos, mas, por exemplo, eu tenho o Silvio Gurfinkel, que foi do Andaraí, foi um colega que foi pioneiro na área de CTI. CTI agora na pandemia salvou milhares de vidas, quer dizer, se não fosse CTI começar em 70, em 80, não teria a quantidade de vidas salvas que houve agora na pandemia. Então, como é que eu vou dizer assim? Tem muito produto valioso, tem muita Coca-Cola que está debaixo da lama. Quer dizer, a gente tem que
fazer o trabalho daquele passarinho vira-bosta, ou seja, virar bosta para catar o milho. A gente tem que achar essa nobreza do trabalho da aplicação em vários sentidos, entende? Por exemplo, a área da enfermagem. Dificilmente se destaca tanto, mas certamente tem enfermeiro que passou pelo colégio de aplicação. E é uma Com profissão certeza. que tem um papel importantíssimo. Serviço social, por exemplo, tem gente. Eu me lembro, inclusive, que no departamento social que a gente fazia excursões, quer dizer, tem um conjunto de coisas, quer dizer, não vai conseguir pegar todas as profissões. Mas eu acho, a advocacia deve ter gente, eu não sei exatamente quem, na parte, o Cacete e Planeta, acho que foi da sua época, teve 3 alunos do Bussunda, né? O É, Bussunda. eu não O estava Bussunda, lá, não. Eu só mas sei tem dele. história. E o irmão do Bussunda, que foi do BNDES, aquele outro cara que é famoso, também é verde, ligado ao PSDB, sabe? O irmão do Bussunda, esqueci o nome dele, que é um Também não. cara, entendeu? Bessman, É qual é o Besserman, primeiro? O Besserman, Bessman eu sei, mas não estou conseguindo lembrar o primeiro isso, nome né? dele. É. É. Agora, veja, tem o Miguel Paiva, cartunista, que perdeu o filho agora, está numa situação emocional delicada, num momento Ah, não é não estou muito bom. sabendo, não. Eu Não, ia falar com ele. ele perdeu o Caio Paiva, de 20 e poucos anos, não sei que circunstâncias, e foi súbito, a Denise avisou, e teve Ele alguma mora coisa, ali na Pacheco Leão ainda? não sei te dizer. Ele tem casa Uhum. aqui por cima na Serra, lá no Vale das Videiras. Posso Tá. tentar me informar que ele frequentava aqui o restaurante. Eu tenho telefone dele, Miri. Se tu quiser, eu te passo, tu ligas, eu mandei É, uma mensagem, né? Agora é um momento muito delicado. Eu não imagino. soube as condições, não sei se tinha alguma coisa, não Ele sei é um explicar. homem de quantos anos? O rapaz que morreu tinha uns 20, 21 anos, eu creio. Não. O Miguel Paiva. Miguel, olha, eu sou 72, ele deve ter minha idade ou um ano a mais. Eu Tá, sou 19 de janeiro, ele é 17. Ele tá. faz dois Ah, dias então, antes. 72, 73 anos. Isso, Tá. entendeu? Uhum. Agora, veja, Miriam, o que é preocupação? Quando a gente, quer dizer, veja bem, a gente pode colocar o seguinte, ó, nós vamos ter uma reunião uma vez por mês, quem vier, tipo assembleia, traga as ideias, a gente vai peneirando. Agora, a gente vai ter uma linha que vai começar a trabalhar, entendeu? Né? Então, É. o que que eu Eu não sei penso? se a gente começa com de 15 em 15, depois, quais opiniões, a gente faz Você uma vez. pode, eu tenho disponibilidade, Toda semana eu acho pesado, mas eu acho que de muito, 15 agora em é muito. 15. Você vê, E por vamos exemplo, amadurecer. E se a gente fizesse, e se a gente fizesse esse brainstorm colocando a Daniele, que está aí, o nome dela é Daniele? Daniela, é. Hum. Mas aí A eu tenho que Daniele. ver um contrato dela, porque, veja bem, ela já trabalhou de dia, ela quando faz centro de estudos para a gente, que ela faz na medicina, tem um Hum, prolabore dela, entendeu? Então, se tá, eu for fazer uma coisa temática, a gente vai ter que ter um recurso de caixa, porque ela vai participar da reunião, tem que lógico. gravar, depois tem que reenviar, entendeu? É. Tudo isso Não, eu conta. estou pensando o seguinte: eu acho que a gente tem duas correntes aí para fazer o livro, e que a gente tem que pensar um pouco nesse prefácio. Quando você faz uma pesquisa, talvez no mestrado, doutorado, muitas vezes tem dois grupos. Tem um grupo que começa com o prefácio e vai seguindo, tem um grupo que junta todo o material e depois faz o prefácio. Mas eu acho que tem duas ideias aí. Uma ideia, que é a sua ideia, que junta conceitos étnicos e éticas, né, para que a gente possa montar esse nosso livro. E aí passa pelas profissões e o que o CAP contribuiu ou significou, como é que o CAP, como uma instituição, que o instituinte instituiu esses sujeitos, né? E esses sujeitos que foram instituídos pelo CAP se formaram como pessoas profissionais, cidadãos cariocas, enfim. E também a gente pode pincelar três, quatro pessoas das décadas, que aí você fecha, das décadas, e perguntar, dentro desses grandes temas que você colocou, vincular temas, quer seja
o tema do meio ambiente, o tema da ciência política, o tema da ciência social, o tema das artes plásticas, das artes como um todo, né? E também pedir o que o CAP, né, teve de influência significativa ou de momentos difíceis da vida deles para eles contarem. Para o livro ficar um livro leve, porque também tem muita gente que tem histórias cômicas do CAP, né? Claro. Eu acho que assim, isso também ajuda. E tem momentos muito engraçados que eu já vivi no CAP, quer seja com os técnicos, quer seja com os professores, quer seja com os alunos, de transgressão, porque eu adoro transgressão e inquietude. Acho que são duas palavras que sempre marcaram o CAP, a minha relação com o CAP. Transgredir, né? A gente tem esse termo em inglês, out of limits, que vai quebrando os limites e vai passando. E a inquietude, nunca está satisfeito, no sentido de o que isso pode mudar, o que isso pode melhorar, aonde que eu vou trazer um olhar diferente, ou vou cutucar de uma forma mais ousada nesse sujeito. Eu acho que a gente podia tentar fazer, Agora, deixa eu te falar essas uma coisa, perguntas. que eu acho importante para a minha época, que é o seguinte: tem aquela piada da análise sintática, o Juquinha jogou a pedra. Cadê o Juquinha? Está escondido atrás da árvore que quebrou a vidraça. Né? É o seguinte: você veja, Vila Lobos localiza no colégio de aplicação Maria Cerqueira. Maria Cerqueira era uma comunista, né? Convicta, né? E ela, na verdade, influenciou toda uma geração de intelectualidade, que é uma marca capiana, né? Quer dizer, frequentar os filmes do Paissandu, usar óculos, né? E ter um livro de sociologia debaixo do braço era a marca do colégio de aplicação. Eu falei na reunião passada, por exemplo, que foi uma aplicação que eu estudei História da Riqueza do Homem, que foi um livro que mudou a minha vida. A mim também. Formou, porque, né? Ou seja, ali você tem uma compreensão, pelo menos, do que não deva ser a sociedade, né? Ou dos pecados do desenvolvimentismo, extremamente importante. E isso te dá uma dimensão de localização. Você leu esse livro quando? No primeiro... Olha, eu devo ter lido clássico, social, científico? Não, antes. Foi no ginásio ainda, 65. Não, eu li no primeiro científico, primeiro clássico. E tinha, por exemplo, os debates da época, porque o que acontece? O que eu estou querendo colocar nisso é o seguinte: tem uma história não clandestina, mas uma história não revelada, porque a história política ela sofria muita perseguição, entendeu? E o CAP, num certo sentido, foi a ruptura de um empiema, né? Ou de um abscesso, vamos assim dizer. O caldeirão, ele transborda. Tanto é que você vai ver o seguinte: do ponto de vista histórico, o Franklin Martins, por exemplo, que participou do sequestro do embaixador americano, foi a coisa mais aguda da história do Brasil em relação à colonização anterior e à moderna, né? Do imperialismo yankee gorrome. Entende? Claro que isso tudo tem um custo muito grande, né? Mas você imagina, por exemplo, só para você ter ideia, em 1968, eu entrei para a faculdade em 69. Meu irmão Rafael, que foi o terceiro lugar no vestibular em 66, e graças a outros que já faziam a parceria público-privada, como o Vitor Nótrica, professores que davam curso no Vetor e no Miguel Couto, ele pegava os alunos melhores e dava bolsa. Com isso, ele faturava os primeiros lugares no IME, na engenharia, na medicina. E, então, o CAP, na realidade, também alavancou um processo empresarial de escola de vestibular, entendeu? Quer dizer, claro que ele teve a visão e ele fazia as duas coisas. Ele fazia o privado, que era o curso dele, fazia o colégio de aplicação. Mas isso é uma coisa interessante, porque mostra que pode haver uma complementaridade positiva entre o público e o privado. Não necessariamente um fosso que os que privatizam são
é parte do diabo e os públicos são parte dos céus, entendeu? Quer dizer, você poderia ter um nível de equilíbrio. Mas meu irmão fez um trote para mim, que era eu careca, me botar em posição de monge, meditando. Mal sabia ele que eu depois ia me envolver com o budismo. Mas por que isso é importante? Porque na Guerra do Vietnã, que é nesse auge, 66, 67, monges budistas que não podem tirar a vida, porque no budismo, se você tira a vida própria do outro, você reencarna no inferno, eles se ateavam gasolina e se queimavam para denunciar a bomba de napalm que havia. Então, o mundo ficou sabendo do desespero das atrocidades norte-americanas no Vietnã, graças a monges budistas que se sacrificaram de uma maneira totalmente revolucionária contra as regras religiosas, que são muito arcaicas, tradicionais e até severas, que transgrediram, entendeu? Porque o que estava ocorrendo lá não era a lógica da normalidade, era a lógica do absurdo. Por exemplo, é impossível você pensar o colégio de aplicação sem você pensar no Milor Fernandes, sem você pensar no Stanislau Ponte Preta, por exemplo, porque e sem pensar na Bossa Nova, por exemplo. Você vê, eu, quando era do Grêmio, a gente convidava o Vinícius de Moraes, o Baden Powell, quer dizer, havia uma penetrância na escola da fina flor das artes da cultura. Os cineastas, Nelson Pereira ia, sociólogos, quer dizer, eu nem vou lembrar de tudo, porque a atividade é tão grande, tão constante, e o que é pior, não tem registro disso, entendeu? Aí não tem o registro. Tanto é que eu estou pensando que talvez a minha parte seja eu tentar buscar na minha memória, enquanto a tenho, exemplos de coisas que o Grêmio fazia, entendeu? E é extremamente relevante, né? Por exemplo, o poema do Vinícius, o Operário em Construção, a gente colocava no mural. Eu, antes de ser presidente do Grêmio, eu fazia na gestão do Franco Martins o mural, fazia o quadro de avisos, quer dizer, então tinha essa coisa de dar visibilidade, destacar os temas. A gente colocava coisas sobre a Guerra do Vietnã, colocava depois coisas sobre a Revolução Cubana, informações que se tinham, né? Mas por que eu estou colocando um pouco isso? Porque se você for pensar um livro que está produzido, que é daquela intelectual lá da Fundação Getúlio Vargas, ela marca a intelectualidade, os guerreiros, entendeu? Como um momento. Alzira Abreu. E depois parece que o CAP acabou. Quer dizer, isso é uma inverdade. Quer dizer, o CAP deu Cacete e Planeta, o CAP deu André Trigueiros, o CAP deu projeto uma penca de coisas que não é a turma que pegou o combate à ditadura, nem teve que enfrentar com as armas, luta armada, etc. Entendeu? Que também foram furadas, porque, num certo sentido, você veja, você impor o teu saber à base de armas é complicado. Quer dizer, isso é uma coisa que a mim, pessoalmente, me toca quando, no estudo marxista-leninista, se fala de ditadura do proletariado, porque quando você combate um poder, quer dizer, com outro, a questão qual é o limite desse outro poder, né? Quer dizer, é muito delicado isso. Então, eu acho, inclusive, que hoje o que existe muito é a crise poder versus humanismo, né? Quer dizer, ou seja, é curioso, por exemplo, você faz uma coisa excelente, mas não sai na Globo, a tua excelência vai pelo pinico, porque você não tem ibope, entendeu? Se você não tiver X de like, isso quer dizer nada, entendeu? Quantas atitudes simples são feitas, como daquele Silmar carregando 3 bolos para a festa do CAP, quando você estava na direção, que é uma coisa simples, porra, mas já é divino, né? Porque aquilo não vai em lugar nenhum, mas olha a importância que é manter a alegria, manter a solidariedade, né? Quer dizer, eu acho, inclusive, que a marca da alegria, que é uma coisa interessante, que você vê o seguinte, é uma geração que ela não se extingue, na verdade, né? Em parte, ela está calada, né? Quer dizer, você tem muita gente hoje que não vibra o CAP, talvez um pouco até pela depressão da falta de apoio. Eu não tenho ideia, na minha forma de ver, menina, em vez de criar muitos vietnãs como o Guevara queria, tinha que criar muito colégio de aplicação. Na minha vontade, criava um em cada município do Rio de Janeiro. O Mas eu falo isso. podia com o CAP e o FRJ, eu falo isso. federalizava, estadualizava, municipalizando, ou seja, a gente fazia o CAP municipal. O CAP, quer dizer, o nosso sonho... concursos eu dizia que, em todos os sorteios eu dizia,
esse colégio não é o colégio de excelência. O que falta é ter cada CAP, né, em cada esquina. É Nas claro, pais é claro. teriam que ter escolas de colégio de aplicação. Só para tirar uma parte para você ver. Eu levei minha filha, ela nasceu em 87. Muito bem, ela foi fazer prova do CAP, quando tinha lá, sei lá, 10, 11 anos, tirou 2, quer dizer, levou bomba ferrada. Levei ela para a UERJ. O dia que ela foi fazer prova na UERJ, ela tinha estudado no Lauro Oliveira, né? Que é a escola com... Laura Oliveira Lima, É, colégio piagetiano. Aí a pessoa escreve errado no risco vermelho, que é para não inibir a criança. Para quem faz prova, está lascado, né? Porque a pessoa... Exatamente. Aí eu levei no CAP da UERJ, só para você ver, Miriam, eram 78 candidatos, um entrava e 77 ficam na rua. Eu falei, que educação pública é essa? Que de 78 crianças, uma entra para o CAP UERJ e 77 ficam na rua. Então, o colégio de aplicação tem que ir para a rua. Quer dizer, ou seja, tem que atender, senão você nunca vai ter educação. E, na verdade, essa ideia que também é um pouco ruim, que o CAP agora vocês conseguiram isso, democratizou por sorteio, tira essa ideia de elite, né? Porque a classe média já pagava cursinho para o CAP, como se paga para a universidade, ou seja, Exatamente. há um processo em que o simples capacidade de treinamento da pessoa não basta, quer dizer, quem tem mais recursos vai ter mais chance, pega os melhores lugares. Quer dizer, a meritocracia ela é discutível dentro de certos momentos, entende? Porque tem gente que tem capacidade, não teve oportunidade, entendeu? Bom, mas voltando, E isso, quando eu me você diz... dispersei um pouco, mas eu gostei de uma semente aqui, que o colégio de aplicação da UFRJ, que o CAP da UERJ sejam sementes dos 84 CAPs municipais, ou 92, do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, pensar como SUS, né? Já que existe o federal, já que existe o estadual, vamos criar o municipal. E vamos padronizar isso. Então, na verdade, você vê, o próprio CAP poderia formar professores municipais que iriam depois, na capilaridade, trabalhar em cada município, entendeu? Não, então, mas existe já um projeto muito interessante que é chamado Complexo de Formação de Professores, que trabalha diretamente com os colégios municipais. Só não tem que é a questão da formação de professores, né? E professores municipais são professores que trabalham da nomenclatura atual, do primeiro ao nono ano. Primeiro ao nono ano, só para você saber, que eu não sei se você já sabe, seria primeiro ano a classe de alfabetização, segundo, terceiro, quarto e quinto anos seria o primeiro, segundo, terceira, quarta, quinta série, depois quinta, sexta, sétima, oitava série já passa para o ensino fundamental 2. Existe na universidade agora essa formação complexo de formação de professores, que é o colégio de aplicação com a faculdade de educação. Sabia não. Isso é fantástico. Bom, isso é fantástico, mas, é um trabalho capilar, você pode ter certeza. Né? Agora, é lógico que falta vontade política em termos de municipalidade, de pensar. A minha crítica, que eu faço há algum tempo, é pensar nesse professor 40 horas, e que ele não precisa ficar sendo professor horista. O professor ficaria as 40 horas numa escola, fazendo seu planejamento, fazendo trabalhos interdisciplinares, fazendo um trabalho de pesquisa na própria escola. Essa é a diferença do CAP, né? Que favorece que o professor faça imersão pedagógica. Essa imersão pedagógica não é uma imersão fechada, mas é um trabalho de reflexão, de planejamento, replanejamento, trabalho que você faz junto com as reuniões horizontais e verticais, um trabalho que você vincula pesquisa e extensão. A universidade chegou a usar uma nomenclatura de 4 bases, depois retornou ao tripé, que era ensino, pesquisa, extensão e gestão. Miriam, deixa eu fazer uma pergunta. Como o CAP é federal, quantos CAPs tem no Brasil hoje? Por exemplo, eu vou na Amazônia, 18. Tem colégio de aplicação. No Espírito Santo 18 tem. CAPs, 17 ou 18. Você sabe dizer que estados são, de cabeça? De cabeça, não. Não tem? Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Acontece que, por exemplo, Minas Gerais tem 4 colégios de aplicação. Nossa! Tá?
Eles são federativos, tem 4 CAPs, tem Rio Grande do Santa Catarina são 2 CAPs, Recife, Pernambuco, Rio Grande do Norte, tem colégio de aplicação, E o Sergipe, CAP tem se colégio de reúne uma vez aplicação. por ano? A direção dos CAPs, as direções dos CAPs se reúnem? Não, se reúnem a cada 2, 3 meses. Existe CONDICAP, que é um conselho dos diretores dos colégios de aplicação que se reúne em Brasília. Só uma pergunta. E não seria o caso, já que a gente está pensando localmente, né, na UFRJ, mas no sentido de defender a educação e a pedagogia capiana, tentar propor para esses outros CAPs que o projeto que a gente está tentando levar também se desenvolve em outros estados? Quem seria? Esse do livro? Não, eu acho que agora não. Eu acho que agora a gente tem que focar e fazer esse livro. Eu já entendi, porque nós somos mais antigos, mas só uma pergunta. Porque eu acho que são de tem memórias 48? capianas que a gente não pode deixar escapar e que eu e você, de alguma forma, que são os cabeças da organização mesmo, eu, por milhões de razões, e você também nas suas, né, deixamos isso descer pelos nossos dedos. Eu acho que agora tem que ser realizado. Não, é verdade, mas só uma pergunta prática. Eu brinco com O duas nosso é o coisas. mais antigo. A UFRJ do Rio é o primeiro CAP. Exatamente. É o primeiro. Imagina, sai uma lei em 1946, né? E em 1948, quase nenhuma escola brasileira pensou nas escolas experimentais e não tinha não tinha base para se formar as universidades. Muitas escolas no Nordeste, religiosas, conseguiram fazer esse trabalho, também desapareceu, mas o CAP permaneceu, e com resistências, porque 10 anos antes do Colégio de Aplicação fazer o sorteio, o CAP-UERJ fazia sorteio. 10 anos antes, né? Nós demoramos muito, e é uma resistência passiva, porque, eu vou falar uma coisa muito complicada, hein? Muito sensível. Era muito fácil ser bom professor no colégio de aplicação. Era muito fácil. Você já tinha alunos peneirados. Nós nunca tivemos alunos com déficit de atenção, com hiperatividade, porque não passava na prova. Quem era criança com déficit de atenção sentava com 7 anos de idade para fazer uma prova com 10 folhas? Nenhuma. Entendi. Então, nós tivemos uma revolução interna de práticas metodológicas que a gente não conhecia. A gente não sabia como era dar aula para esse tipo de criança. Isso aí já é um tema do livro maravilhoso, né? Então, quando me diziam assim, você é uma excelente professora, eu falava, não, excelente professora é a professora do município, que tem um grupo heterogêneo significativo. Nós tínhamos um grupo homogêneo. Ora, seleto, Emílio, eu estalava o dedo, eu tinha um livro que eu queria no dia seguinte. Né? Eu estalava o dedo, eu tinha os levantamentos de qualquer coisa que eu quisesse, em termos de animais, em termos de países, né? Que eu quisesse. Você lecionava que matéria no CAP, Miriam? Eu comecei no CAP, eu era a formadora da segunda turma do antigo primário, que eu já peguei como primeiro grau. Eu entrei como professora de primeira e quarta série. Primeira e quarta série. Mas o que selecionava? Língua, matemática, Nós, história? lá no primeiro ano, lecionávamos tudo. Português, matemática, estudos sociais, que não existe mais, que agora desdobrou história, geografia e ciências. A gente dava todas essas disciplinas. Nós somos multidisciplinares. Entendeu, Emílio? Então, eu acho assim, a gente tem que parar para pensar, eu e você, e aí a gente divide com todo o grupo. Tem que chamar mais gente também. Veja, porque... Lógico, mas eu vou ligar... Quem é que está no grupo que você selecionou? A Milícia falou que vinha hoje, não sei porque não está aqui com a gente. Tinha sido disponibilizado. A Sheila Mar teve algum problema de última hora lá com o trabalho dela e não pôde estar, também deu a entender que estaria hoje. Eu queria focar com 4 pessoas. Vamos focar com 4? Vamos lá. Tá bom.
Eu sou E- assim, eu tenho uma coisa religiosa mesmo. Três é o número de ortodoxo. 5 é o número dos maronitas, que são os católicos romanos árabes. Ou a gente bota 5, 4 não é bom, não, porque é número par. Sempre é bom um número ímpar para Vamos desempatar. botar uma terceira pessoa, vamos devagar. De 3 a gente pode chegar a 5, mas olha só. O problema é que tem aquele grupo do Memocap, está a Fran, está a Mônica, está o Alfredo, está o Zé Sérgio, que já estão muito ocupados, entende? Então, o problema é a disponibilidade. Aquele rapaz, Hugo, ele falou que poderia ajudar. Ele tem um problema de saúde de Parkinson, mas que pode ajudar, entendeu? Eu colocaria, tentaria, como terceiro elemento, não sei sua relação com ela, a Sheila Mar. Não sei a sua contato, ou se Tá tem, eu vou bom, te eu mostrar. tinha pensado, O tem uma Mauro, menina que. Não, quem era aquela moça morena que estava no dia da nossa Thaís, reunião? Thaís, Thaís, que trabalha as baleias lá na Bahia. É Thaís, Thaís Roscos? acho que é essa aí. Ela foi Eu minha posso. aluna. Ela foi sua Eu aluna, vou ela te falar com a reconheceu. Thaís. Eu te passo o telefone dela. Agora, então, olha, nós já temos aqui. Parou. É, Hugo, Emílio, Sheila Mar, Thaís, tá? Não sei como é que é a produção tá dela. bom. Já tem 4, vamos pensar mais uma Não, já pessoa. tem 5. Ó. Eu, você, como estamos? Hugo, Thaís e Já Sheila tem Mar. Miriam, tem a Miriam, eu esqueci da Miriam. Xará, que Miriam é essa? Eu Ah, mesma. não, você já está. É Eu tu e eu, esqueci de. 2. Tá. 2. Os outros 3 é o Hugo, a Thaís. O Jorge Venâncio, ele é muito ocupado, mas ele é uma cabeça muito boa. Deu um depoimento muito bonito, que ele foi da Comissão de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde e teve uma briga ferrenha agora por conta lá das coisas da Covid, as besteiras da anticientificidade, né? Ele é uma cabeça boa, mas eu acho que ele vai estar muito ocupado para puxar isso, entendeu? Eu estou aposentado, tem disponibilidade, tem amor capiano para a gente realmente sair do vai Tá. ser feito e fazer, entendeu? Eu acho que esses nomes. A Milícia, eu gosto dela, do que eu convivi com ela. Muito. Muito. Espera aí, deixa eu botar a Então, milícia aqui. aí são 6. Vamos ficar com esses 6 agora? Chega. Chega. Não mais. Não mais, Eu acabou. vou tentar entrar em contato com eles e pensar nesse um pouquinho do esquema. Se a gente não Olha uma ideia. focar, Vamos agendar para daqui a 15 dias vamos. uma reunião nossa desses 6, entendeu? Só. Tá. A gente pode tentar escrever. Eu achei que talvez a minha contribuição melhor seria calar a boca, sentar e começar a escrever. Ou seja, o Grêmio de 1966. Aí eu conto a história, claro Ótimo. porque aí você já tem como um capítulo de coisa e aí Isso aí. quer dizer, que Isso estimula, aí. entendeu? Quer dizer, que é Isso aí. outra possibilidade. Ou seja, em vez de você botar muita regra, deixa um pouco como consultório de analista, que a pessoa faz livre associação, fala o que quer, Tá. abre o seu Isso coração aí. e Isso aí. vai Mas eu acho que esse colocando. depoimento seu é singular. Porque, por exemplo, você já viu o livro do Serquis? Não, eu li os carbonários, lá de trás. Não. A Secretaria Municipal da Cultura, tá? Fez um livro belíssimo de capa dura para o Serquis. Belíssimo. Tem na livraria Argumento. Né? E que eu acho que tem 7 capítulos, tem 7 pessoas, composto por 7 pessoas que fizeram seus depoimentos, e eu acredito que a família tenha dado muitas fotos. Então, é um livro leve, com fotos, e que não tem temáticas. Por isso que de repente, a gente conversa com esse grupo, vê quais são as ideias. Você tem a sua ideia, eu tenho a minha ideia. E a gente já fecha. Sheila Mar é boa nisso, a Milícia é boa, eu não conheço o Hugo, mas, por exemplo, eu, Milícia, Sheila Mar, Thaís, se a Thaís quiser escrever, eu acho que ela tem cabeça, ela pode escrever Claro. essa relação. Nós não seremos os autores, mas se cada uma de nós buscar 2 pessoas para fazer depoimentos, como consultório de analista, né? O que você gostaria de escrever como memória capiana? Mas que Claro. passasse num viés de interlocução com o Rio de Janeiro e com profissão. Chega. E dê liberdade, deixa a pessoa escrever. Né? Aí eu acho que você está fazendo Grêmio, que maravilha. Né?
O Miguel Paiva é uma pessoa que eu amo, adoro. Eu acho que ele faria uma coisa bela, mas será que agora ele faria? Será? Merece que a gente procure, né? Eu também Quem acho. pode ajudar a gente também, Miriam, mas está um pouco assim. Ela é um pouco divergente lá com a Cris Miranda, entendeu? Hum. Que é a Ana Célia Castro, né? Porque a Ana Célia também é uma pessoa que tem muita Mas o que informação, que né? tem? Mas o que que tem? Ela é divergente com a crise que me Não, sentia. não, a Cris Miranda, a Mônica me falou uma coisa que eu fiquei triste, que é o seguinte: a direção atual, a Cris e a Fátima, estão eivadas de processo do Ministério Público, porque é coisa de pai, de aluno, é um monte de o tempo que eles gastam para se defender, nem permite dar aula, nem permite fazer gestão, entendeu? Tanto Uhum. é que eu estou pensando, eu vou ter que entrar de rezador, botar esses processos todos para ajudar, porque é uma loucura. Quer dizer, a pessoa impede, está aparecendo o Centrão lá com o governo Lula, não deixa acontecer as coisas, eles Uhum. torpedeiam, entendeu? Uhum. Na verdade, existe uma ação contra-revolucionária para minar a educação, entendeu? Quer dizer, há um projeto que povo culto é um povo livre, no certo sentido, educado, Sim. né? Então, Lógico, há uma luta contra a educação, que é a luta da escravidão, de várias maneiras, lógico, da lógico, miséria, lógico. etc., entendeu? Ô, Então, Emílio, você tanto quer é que eu mais acho que, escravidão? Você quer mais escravidão que a gente vive nas questões de impostos? A nossa claro, escravidão de imposto, eu digo para todo mundo e parece que ninguém. Eu digo, está na hora da gente fazer uma revolução. claro, Tiradentes fez uma revolução por causa do quinto dos infernos, que a gente, que aqui o Brasil, a coroa, teria que pagar 20% para a coroa. A gente paga 27% e meio e está calado. Chega. Pô, eles estão querendo a gente não aumentar, né? melhorou, né? A gente É verdade, isso aí é não, um tema interessante. eu não tô falando do Lula, por favor, mas eu estou dizendo que a estrutura que foi montada é uma estrutura de escravidão. A gente está escravo dessa, né, desse elefante branco que a nossa, eu não quero nem falar, executivo, eu estou com tanta raiva dos executivos, do judiciário, do legislativo, de todo mundo. Mas sabe outra coisa Não gozada, pode ficar assim. Miriam? Vai ter eleição ética agora, né? Eu vim dizendo para os colegas médicos o seguinte: houve, da década de 80 para cá, uma judicialização cruel da medicina, entendeu? Então, vou te Também dar um acho. exemplo. Só um exemplo. Um exemplo. Eu fui julgado num um processo que me criaram, uma rasteira, por Uhum. determinados colegas, porque eu era uma liderança independente, e contra a partidarização do Conselho de Ética, né? Aí fizeram Imagina. uma maldade. Bom, só para dizer o seguinte, eu fui condenado sem ser ouvido. Modesto da Silveira, que todo mundo conhece, falou: É, isso não é um processo hipocrático, isso é um processo hipócrita. Ele tinha conhecimento do processo. Depois, no Conselho Federal de Medicina, eu fui absolvido 3 votos a 0, e a minha acusação, que era uma acusação torpe, porque eu fui censurado sem divulgação na imprensa. Ou seja, eu fui punido sem ninguém saber que eu estava punido, vamos dizer assim, entendeu? Porque sim, eu sim. usei uma metodologia alternativa, que é a caixa orgânica, que foi um sucesso, onde eu fiz lá no Pedro II, lá na Zona Oeste. Só que, como os doutores aqui sábios não conheciam nada de Reich nem de medicina alternativa, passaram a caneta porque é prática não autorizada, é jogo de poder, entendeu? Isso aqui Sei. não está, que pode ser feito, etc. Bom, mas sabe qual é a moral que eu tirei daí? Eu digo assim, Miriam, olha só, eu vou operar seu coração, mas vamos combinar o seguinte: primeiro tempo da cirurgia eu entro, eu abro seu coração. No segundo tempo, você chama seu advogado, ele fecha o coração que eu abri. Estamos combinados? Porque é um negócio que te dá afronta, são as pessoas que querem entrar como um poder acima, que nem na cena em que se opera a coisa, é como o pessoal vai dar palpite, como é que a pessoa deve dar aula, entendeu? Sem É, saber a loucura que é, entendeu? Que não tem como, lógico, né? lógico, Totalmente lógico. fora. Mas aí você vê de Mas, um lado, mas, os mas eu, sindicatos, olha, os sindicatos viraram fique tranquila, burocratas porque no do Ministério Consune, Público, em ó, vez de fazer fique assembleia. tranquila, Ah, tranquilo, que no Consune da UFRJ, né? Uma vez a gente estava discutindo, aí um conselheiro chegou para o outro e falou assim: você pensa que você é Deus?
a resposta que eu ouvi, por isso que eu estou repetindo, os neurologistas não pensam que são deuses, porque antes de Deus fazer qualquer coisa, ele pergunta para nós, neurologistas, se pode ou se não pode. Que horror. Eu imagino aonde você foi mexer, né? Uhum. Aonde? Você é médico e foi brigar com os deuses, que são os neurologistas ou outros, tá? Nesse nível. Então, eu imagino o que você sofreu, imagino. Né? Complicado. Não, mas a coisa é que, bom, por que eu falei isso? Porque hoje, Almíria, não tem diálogo. Eu vejo médicos jovens que fizeram de erros. Você vê erros absurdos, de coisas bobas. Tipo assim, o cara fazer suco de laranja podre, por exemplo, entendeu? O cara vai, espreme e não quer saber se está podre. Você não pode falar isso para a pessoa, essa laranja está podre, não, entendeu? Quer dizer, falta Exatamente. diálogo. A sociedade está tão competitiva e tão cada um na sua, que perdeu a Exatamente. transversalidade, entendeu? Quer dizer, Uhum. aquele chamado corte epistemológico, É, exatamente, que se exatamente. dizia, né? E faz Bom, mesmo. Miriam, Então, avançamos algumas coisas, mas vamos lá para não estender demais. você vai falar com o Hugo, que dia que a gente vai marcar a reunião? Olha, Hoje é quinta-feira para mim é um dia bom, não sei se é bom para você. Eu prefiro perguntar pulando muito. Vamos ver uma coisa. Hoje estamos no dia 25. Semana que 1º vem, de então, é junho, quarta, 1º de junho. Não, vamos fazer dia 8 de junho. Dia 8 de junho é uma quinta-feira. E aí a gente mas liga. é Corpus Christi. Então, quer marcar dia 15 de junho? É Não, eu feriado faço aí? dia 8, mas porque é Corpus Christi, agora que eu vi na minha. Mas não tem Aqui, problema. Porque o feriado é de dia, a gente vai reunir à noite, tá, só se o pessoal emendar com sexta e forem viajar. Mas eu acho que não tem problema. A gente é assunto pessoal. Se tiver problema, a gente tá, adia para outra, que seria 15/6, 15. entendeu? Tá. E aí eu vou ligar para a Militza, eu vou ligar para todos, para os 4, eu vou te passar o telefone deles. Inclusive, a gente vai fazer esse relatóriozinho lá no nosso grupo, né? Que você já está. Por ali a gente convoca. Tá. É, Milícia, Miriam, Militza, Thaís, Sheilamar, Emílio e Hugo. isso. Reunião dia 8 de Agora, junho. veja bem, Miriam, eu tinha pensado uma coisa que talvez atraísse interesse das pessoas, que era o seguinte, veja bem, a Forja é uma marca do CAP e nós estamos a forjar um livro, de acordo? Sim, Forjando o pode livro. ser. Então, talvez, se a gente tivesse uma coisa de equilíbrio, eu penso assim, por exemplo, tem notícias de coisas que estão acontecendo hoje, a velocidade da informação. Por exemplo, eu não consegui convidar o Cezinha, por exemplo, que trabalhou com o Crivella, foi secretário de Educação, muito combatido, mas que tem informações interessantes, tem editora, tem um capital de conhecimento importante, para que ele possa opinar, possa ter sugestões, entendeu? Por exemplo, né? Mas se a gente Ai, tiver gente, o César Benjamin é tudo de bom, ele tem uma editora. editora, então veja o seguinte, se a gente Eu conseguir. estive em contato com ele, meu Deus, como é que eu fiz esquecer do Cezinha? Eu posso Isso, conseguir o contato. Eu tentei com o pastor Moza, através do CID, acho que a gente consegue. O CID, o Zé Sérgio deve ter contato, e através do CID a gente tem contato com o Cezinho. Eu vi no Dia das Mães os 3 capianos, foi interessante, são 3 irmãos, né? O é, Léo, o Cid e o César. Mas é. o que eu penso é o seguinte: um chamariz que a gente tem para o livro seria a Forja, porque a Forja teve momentos não clandestinos, mas de omissão, entendeu? Por exemplo, o Hugo falou que só em 83, ou na década de 80, porque no período daquela professora Couto Vale, não tinha forja. Aí depois é que volta a ter, na década de 80, a forja. É reeditado. Você lembra que nos 60 anos do CAP, ela foi a única diretora que não foi homenageada e a gente pulou? Aham. A gente pulou, Nádia. A Nádia não é nem dita. Se você falar o nome de Nádia 2 vezes, as pessoas começam a tremer. Tá? Depois eu te conto uma que ela me censurou agora em 2018. Nós fizemos Mentira. um evento índio, dentro do Prepé, ela me censurou e eu tenho tudo anotado, as fases de censura dela. Eu não sabia de nada anterior.
ela disse que o texto estava muito de esquerda ou muito social. Aí o que eu negociei é que, em vez de botar o nome do Proepé, pusemos o nome de representante budista, que é a minha representação. Aí eu consegui fazer para não envolver a totalidade do Proepé, entendeu? Por ação dela, assim como mandante, né? Junto em 2018, veja bem, perto do assassinato da Marielle, na mesma semana, né? Quer dizer, a gente vivendo censura numa universidade, né? Por sorte, eu devo ter algum e-mail marcado como era o texto, como eles queriam que ficasse, entendeu? A lavagem cerebral, tirando o sangue dos indígenas, entende? É uma coisa impressionante, que você vê o que é o bloqueio, né? Como é que entram, os interesses vão longe. Miriam, não vamos estender muito para não cansar, mas eu deixo essa questão um pouco só de pensar da ideia de forjando o livro, porque a forja é um atrativo, a imprensa é uma coisa vital de organização, né? E talvez não só a gente tem que ter um trabalho no sentido da memória do que passou, como a gente não tem uma memória presente e atual, entendeu? Por exemplo, se a gente tiver uma encontra de uma forja, seja Zoom, olha, toda última quinta-feira do mês vai ter uma reunião Zoom, quem quiser esteja presente, é como chopp, vai quem quer, palavra livre, vai ter pauta, mas tem uma palavra livre. O cara chega, olha, eu quero falar sobre isso, isso, isso. A pessoa vem e debruça. Então, você tem uma espécie de um conjunto capiano ativo, entendeu? De ontem e de hoje, entendeu? Porque também não adianta ser um sempre nosso, que é nostálgico lá de trás, Não, quando não, o não. CAP Eu está quero, vivendo um por problema. exemplo, você falou da área de direito. Quem eu gostaria de pensar na área de direito? Você sabe que é o Reinaldo Gonçalves, que é um Nem ideia. economista. Hã? Não conheço, nem ideia, não conheço. O Reinaldo Gonçalves é um economista da UFRJ, que foi companheiro do Lula há muito tempo, e no primeiro mandato do Lula eles tiveram uma certas desavenças, enfim. Mas é uma cabeça pensante, uma pessoa extremamente competente numa área que a gente atua, tá? Que a gente tem sintonia. E o filho dele foi do CAP. E o filho dele hoje é juiz e tem um carinho pelo CAP enorme, e trabalhou no STF, trabalhou no STE atualmente. Qual é o Mesmo nome dele? Qual é o nome dele? Marcelo Barbi Gonçalves. Eu Marcelo fico Barbi Gonçalves. Barbi Né? Gonçalves, perfeito. Então, quer dizer, o Reinaldo, que era professor da área de economia, teve 2 filhos no CAP. Uma filha que é neurocirurgiã e um filho que é da área de direito. E esse filho da área de direito foi muito transgressor. Eu sei que ele vai fazer um texto lindo e que ele tem, sei lá, 30 e poucos anos, 40 anos no CAP. O Felipe Ador, que é professor de antropologia, também. São pessoas assim que a gente pode. Por isso que eu queria falar com esse grupo, para a gente pensar como você está pensando. Vai ter a forja, e a gente vai ter que, de uma certa forma, de um certo momento, não da forma, mas de um certo momento, focar e funilar. Não tem jeito. Para o nosso Perfeito. livro, a gente vai funilar. Funilar no sentido selecionar, escolher o tema, porque a coisa mais difícil que eu acho, Emílio, quando a gente escolhe de um lado, a gente faz renúncia do outro, né? E a gente Claro, vai renunciar a algumas coisas. não tem O que você como. está falando não é o saudosismo, mas é tentar fazer essa história que é presente. E eu acho que a história da memória pode ser vista como uma história presente, porque é a sua história presente dos anos 60, é a história de outros presentes nos anos 70, 80, 90, 2000, né? Eu acho que são histórias presentes na sua memória, mas não é um saudosismo. Mas Não, que sem dúvida. história é essa? Essa história é história oral, porque, como eu sou descendente de árabe, eu defendo e preconizo um ditado popular que é completamente inverso do nosso, que é um ditado popular que, se você olhar, é mantido pelos indígenas. Quem conta um conto
não aumenta um ponto. Porque foi assim que a memória oral dos árabes foram mantidas. E assim que a memória oral dos índios é mantida. Porque se você, a cada conto, contar um ponto, acabou a memória oral. São histórias inventadas, reinventadas, inventadas, reinventadas. A minha tese de doutorado foi exatamente isso. Foi em cima de histórias orais que que a minha família e os árabes da igreja contavam, e que eu dizia, gente, isso aqui é álgebra pura. Era uma comunhão da álgebra com a linguagem, mas que essa história existe há 200 anos, 300 anos, sem ninguém mexer. Então, eu acho que a gente tem que focar e fazer que essa memória seja a memória viva, que é a memória oral. E que a gente vai defender isso. Quem conta um ponto, não, eu tenho isso na minha tese, não aumenta um ponto, não. E eu divulgo isso para os indígenas. Pensa, você acha que o indígena abriu mão de contar Mas diferente? eu acho que esse ditado, eu vejo outra leitura, que é um pouco ao lado, vamos dizer assim, de imaginativo, o lado um pouco ficção, quer dizer, que, ou seja, a pessoa transgride um pouco a realidade e faz algumas coisas um pouco caricatura, né? Quer dizer, Também, não tem esse jeito, ponto mas a teria história que ser um oral, às pouco, como é que eu vezes. posso dizer assim, a coisa um pouco grotesca, tipo um chargista, bota um cara com o nariz imenso, entendeu? Quer dizer, ele adultera a realidade do nariz grande para o narigão, mas com isso ele como diz assim, exacerba para marcar algo que existe, que exagera, né? Mas Pode tudo bem. ser, Mas eu sim. entendi. A, Por isso que a ideia é correta. dessa vez eu estou querendo agilizar mesmo, para a gente poder focar. Vamos, E eu acho vamos embora. que o César Benjamin, que é o homem das editoras, ele vai dizer, olha, vamos lá, gente, vamos pensar. Eu posso tentar, vou ver se eu consigo até a próxima reunião, algum contato dele, se tiver, eu passo para você fazer também mais contato com ele. Né? Agora, deixa eu te perguntar, teve um diretor do CAP, que é Educação Física, o Mauro, que era uma pessoa muito querida, estava lá no Moacir Barreto. Moacir, eu estou aqui, Moacir Moacir, Barreto. que é dele, que é dele. Eu tenho contato com ele. Porque ele parecia uma pessoa assim, correta, ele estava Muito, né? muito. Mas eu acho que agora, assim, antes da gente eu faço o levantamento, faço tudo para você, mas eu gostaria da gente focar nesse grupo e esse grupo Perfeito, decidir um pouquinho o que a vamos gente lá. pode fazer. A Thaís Tá é ótimo. nova, a Thaís pode ser uma pessoa assim da vanguarda, né? Não sei. Pode ser que ela. Deixa eu te fazer Não uma quero pergunta. escrever. Tem a filha do Afrânio, que eu andei ligando, a Cristina Garcia. Você conheceu? Não conheceu? A Cristina Garcia, que tem um filho no CAP, tem uma filha no CAP. Deve ser. Que Afrânio que você está falando? Afrânio Raul Garcia. Não. Contemporâneo do Zé Sérgio. Não E conhece. que foi decano? Foi decano? Afrânio não foi decano, não. Afrânio é economista com o Zé Sérgio. Não. Tem um Afrânio decano, por isso que eu estou achando Não é que... esse, não. Não é esse, não. Então, tá bom. Não é esse, não. Deixa eu te falar mais uma coisa, Emília, que eu acho que está me fazendo falta um pouco. Veja bem, eu fiz científico, não fiz clássico, mas alguns professores da área do clássico eram muito importantes, né? O Werneck, da história, tinha... Bom, o Maurício, você conheceu, no final tem uma homenagem a ele, da geografia, né? Eu acho que a gente tinha que ter uma preocupação também de, talvez, não é uma questão de votação, mas, por exemplo, assim, professores que tiveram certo destaque dentro da história do colégio de aplicação. Vou dar assim, um outro exemplo, não é professor, o Bevilacqua, que foi do CAP, quando ele foi para a faculdade, ele criou uma cooperativa, porque material de medicina é muito caro, que dava acesso a jaleco, a livro de medicina, tudo mais barato. Então, ele teve uma preocupação socializante de permitir meios de aprendizagem, uma vez que estava na faculdade, entendeu? Ele morreu depois de AIDS, né? Era gay e tal, mas fez um trabalho lindíssimo, morreu relativamente jovem. Era filho de um militar, creio, mas tinha uma ação social, o espírito dele capiano conseguiu radiando dentro da faculdade.
é como facilitador, né? Quer dizer, a preocupação com o outro, né? Que é uma coisa que está na falta no momento atual, né? Fazer bem aos demais. Eu me lembro dos livros da editora Melhoramentos, quer dizer, mostrando assim que o capiano sempre é aquele que quer melhorar alguma coisa, sempre encontra uma forma de mais e melhor, né? Do bom mais, entendeu, né? Que é uma coisa importante. Mas eu pensei, de ter uma listinha de capianos que a gente vai ter que ver pessoas que vão coletar alguma história, como é que a gente os insere, né? E também de professores, entendeu? Por exemplo, eu sou um exemplo bobo. Professor Afonso, é professor de trabalhos manuais. Parece uma bobagem, mas num colégio de intelectualidade, eu lembro até hoje do primeiro trabalho manual que eu fiz no Dia das Mães, que é um porta-xícaras que ficou no armário da cozinha, e que aquilo durou a vida inteira. Minha mãe morreu com 90 anos, quer dizer, eu fiz com 10 anos de idade no colégio de aplicação, ou lá sei lá quantos, e que é importante, porque não escalona valor só naquilo que é intelectual, entendeu? Tem a coisa da praticidade, entendeu, né? Como, por exemplo, professor de educação física, a professora Antonina, o professor Barbosa, né? Tem uma série de pessoas que foram muito, mas muito marcantes. Eu não sei exatamente como que a gente pudesse trazer. E uma coisa que o Miguel Paiva falou lá atrás, numa reunião com a gente, eu lembro disso, ele tinha um projeto de um filme do Colégio de Aplicação, entendeu? Porque a vantagem do filme em relação ao livro é que o filme é mais dinâmico, né? Quer dizer, no sentido Sim, de sim. Que hoje em dia o que narrações, tem de documentário, né? é que não impede, uma coisa e outra podem, né? Talvez esse seja até uma pista com o Miguel, que a gente puder pensar, Miguel, você que tem essa capacidade, como é que esse projeto, porque ele tentou numa fase que não teve subvenção. Não sei se agora, dentro desse momento, seria viável, né? Mas por tudo que você falou, eu acho que o CAP nunca é passado, o CAP sempre é futuro, porque é a esperança, né? Quer dizer, o CAP sempre é a semente do bom e do melhor. E quem tem essa espiritualidade, os sonhos acontecem, na verdade, né? Então, também eu achei interessante, porque eu reencontrei em Retiro Budista o Luiz Alves de Mato, ele foi beneditino e ele estudou nos Estados Unidos. Quer dizer, ele teve muita influência da educação religiosa, mas tem um aprendizado. Você vê que muitas escolas de primeira grandeza no Rio são católicas, né? São Bento, Sim, Santo sim, Inácio. Então, sim, sim. é até uma coisa interessante de como tem um momento não religioso, quer dizer, em que as religiões se desencontram, mas se encontram até no sem religião, né? Que é os É, Beatles, né? No isso mundo sem aí. religiões, né? É. Mas que tem a semente das coisas boas, né? Uhum. Filha, estamos passando da hora. O que mais que a gente possa avançar Não, hoje? eu acho que agora a gente tem que. Você coloca nesse grupão que nós decidimos fazer o recorte, ou a Eu vou gente. botar esse vídeo, porque também ele está bagunçado, mas quem quiser vai ver. E essa reunião que vai ficar para o dia 8 de junho, e essa Tá. comissão de 6, que nós vamos fazer por aí. O resto são ideias soltas, né? Eu vou falar com a Melita e eu vou falar com a Sheila Mar, tá E com a, entendendo? e com a Thaís. E com a E Thaís. com a Thaís eu não tenho contato dela, Eu mas com vou a te Sheila mandar Mar e agora, com eu a... te mando em seguida, eu te mando em seguida. Tá, tá bom. Mas deixa eu dizer outra coisa, você está no grupo Memória do CAP, ela está lá. O que você colocar, um recado lá no grupo, nosso Zap, Thaís, Eu me nem ligue. sei se eu estou no grupo Membros do CAP. Está no grupo, está no grupo, está no grupo. Tá, Vou tá, te incluir, teu nome está lá. Você bota arroba no espaço da mensagem, vai ter o nome das pessoas todas que estão lá. Tá bem? tá bom. Daniele, você está presente ainda ou está dormindo, Daniele? Oi, Emília, eu estou aqui ainda. Beleza, então vamos fechar. Vamos fechar aqui a nossa sala. Obrigado pela sua paciência. Depois nós vamos conversar, você para ser secretária do livro do CAP. Vamos fazer Ótimo, vai ser um prazer. um Daniela, eu contrato não lhe laborativo. conheço. Prazer, obrigada. Ô, Mira, Valeu, o prazer é todo meu. Boa noite, viu, gente? obrigado aí pela Fique com Deus. Boa paciência. noite. Um abraço para vocês. Obrigado. Fique com Deus. Emília, vou Nada, falar tchau. contigo. Valeu. Beijo, Até la beijo. vista. Graças, Daquela graças. vista, baby.